Boa tarde, estamos aqui na nossa live. Agradeço aí a presença de todos, devagarinho as pessoas vão chegando, onde nós vamos começar a conversar com o Aparecido Borg, que é um grande profissional do setor de marcas próprias, e nós vamos estar falando um pouco sobre as novas oportunidades em marcas próprias. Eu agradeço a presença de vocês e possa ter um conteúdo bacana para poder desenvolver. O Borg deve estar chegando já, ele pediu permissão aqui para entrar e logo que ele entrar a gente vai iniciar. Muito boa tarde para todos vocês, muito obrigado pela participação aqui conosco. A Private Label agradece a participação e a presença de todos vocês. Estaremos desenvolvendo ao longo agora das semanas cada vez mais conteúdos que possam ser conteúdos importantes para todos vocês, para que a gente possa estar passando perspectivas, aquilo que está acontecendo no mercado de marcas próprias e terceirização, que está sofrendo realmente bastante com a crise, mas por outro lado, grandes oportunidades estão aparecendo, estão acontecendo, e a gente vai procurar trazer exatamente esse outro lado, que é o lado da oportunidade, que é tão importante para nós, executivos, empresários do setor. A gente quer realmente que as coisas possam fluir cada vez melhor. Temos certeza absoluta que as coisas irão fluir e a partir de agora a gente vai entrar no nosso tema. Boa tarde, Borg, tudo bem? Olá a todos, boa tarde, tudo bem? Tudo bem, e você? Como é que você está? Muito bem, obrigado. Você está bem? Tudo tranquilo? Está me escutando bem? Estou escutando bem, um pouco ansioso porque estou debutando, né? Você já está o dobro, porque ontem você já fez a sua primeira live, eu assisti, hoje é a minha primeira, então você tem o dobro de lives do que eu. Então, você está bem na frente. Posso te dizer que com certeza faz uma diferença, né? Porque a gente acaba vendo que a cada momento, né? E eu acho que é exatamente sobre isso que nós vamos falar, né? Sobre como aproveitar um momento difícil, né, que nós estamos vivendo, para chegar às oportunidades e aproveitar as oportunidades que estão acontecendo. Bom, eu gostaria de iniciar, nós já temos aí uma boa audiência aqui. Ô Borg, você também, vou te falar uma coisa, você é uma pessoa que a turma gosta de você, estou vendo aqui que tem muita gente entrando aqui, isso Eu fico muito feliz. eu acho que nós vamos superar aquilo que nós fizemos ontem, né? Não, ontem foi o mestre Fábio Mestrini, eu sou aprendiz de feiticeiro, ontem foi o mestre, não chega, não vai chegar tanto não. O mestre é o mestre. Mas o tema ontem era outro, né? Era sobre embalagem no nosso Instagram da Embala Nordeste, né? E você também é um pleno conhecedor, né, da área de embalagem, além também de ser um grande conhecedor do segmento de marcas próprias, né? Então, eu gostaria então de dar início, agradecer então a presença das pessoas que estão por aqui e dizer que nós estamos iniciando então o nosso bate-papo. Né? Uma boa tarde então a todos que estão presentes, bem-vindo à nossa live. Obrigado pela sua presença, pelo seu tempo. É muito bom ter tantas pessoas interessadas por marcas próprias e terceirização aqui conversando com a gente. Estamos aqui com o Aparecido Borg, né? Para quem não o conhece, né? entre outros adjetivos que ele tem, ele é executivo sênior para a América Latina da Damon Internacional. Antes de iniciar, eu gostaria de agradecer a Cliarte Clichês, que está aqui nos apoiando e desde o momento que ele viu que nós estaríamos falando sobre o mercado de marcas próprias, de partida, Ezequiel, o Bruno, entrou em contato conosco aqui e gostaria de nos ajudar e nos apoiar. E eu agradeço muito, então, a Ezequiel, o Bruno, a toda a equipe da Cliarte por estar aqui nos apoiando, né? A Cliarte, a missão da Cliarte, depois vocês podem entrar no site da Cliarte, etc., é contribuir para que ideias sejam transformadas em embalagens. E a Cliarte está nos oferecendo 10 exemplares do Almanac, que é um
um livro muito interessante, uma revista muito interessante, feito pela Embalagem Marca, com o apoio da Criarte, que conta as histórias das embalagens, desde lá de trás até hoje. É muito interessante. Então nós vamos sortear 10 desses almanacs no final da nossa live. Então quando chegar mais ou menos por volta, nós vamos terminar a nossa live mais ou menos umas 5h30, 5h35, 5h40, né? E aí nós vamos fazer então o sorteio. Então, gostaria que todos vocês pudessem também contribuir com perguntas, para que a gente possa então passar algumas delas para o Borg, para que o Borg possa responder. E eu já de início, Borg, gostaria de te falar que essa live é uma iniciativa da geração de conteúdos, que é da feira Private Label Brasil. A Private Label Brasil apresenta as novidades, ela cria networking, ela gera conhecimento e proporciona mais negócios nesse setor de marcas próprias e terceirização, que é um grande setor de crescimento no Brasil. E esse ano estaremos realizando a nossa 5ª edição, que vai acontecer dias 6 e 7 de outubro, aqui no Centro de Eventos Promagno. Estaremos, se Deus quiser, já teremos ultrapassado esse momento difícil e com certeza vai ser muito bom encontrá-los pessoalmente e podermos conversar, podemos apertar as mãos e olhar no olho de cada um de vocês. Então eu espero todos vocês na Private Label 2020. Vamos então iniciar aqui, Borg. Na nossa última conversa, na nossa conversa preparatória, você mencionou que a última análise que a Damon conduziu foi sobre os impactos do Covid-19 na cadeia de suprimentos. Quais os aprendizados que você teve com esse relatório? Beleza. Bom, antes de mais nada, muito obrigado pelo convite, muito obrigado a todos que estão participando. Vamos tentar fazer isso uma coisa mais interativa possível, mande as perguntas, o Luiz Fernando vai compilá-las, até mais fácil, até quando tem perguntas, a gente já vai direcionando a conversa. Bom, uma vez mais queria agradecer o convite, dizer que marca própria é uma coisa que está no nosso dia a dia e que existem muitas oportunidades e que a gente, como ele falou, trabalha na Damon. A Damon é uma das maiores empresas em nível global de desenvolvimento de marcas próprias, então a gente tem algumas coisas para compartilhar hoje. Bom, eu estava conversando com o Luiz Fernando hoje, quando a gente estava desenhando essa live, e dizia para ele que é o seguinte, não adianta a gente falar sobre marca própria, sobre posicionamento em gôndola, sobre desenvolvimento de produtos, se a gente não olhar para trás e começar a entender quais são os impactos que esta crise, que essa pandemia traz para a estratégia ou para a cadeia de suprimentos, né? Então, a Damon tem um relatório mensal, que é o Commodity International Report, que traz e analisa como cada um dessas commodities vão influenciar, porque commodities, a maioria das commodities, elas são matéria-prima para produtos alimentícios ou higiênicos ou plásticos. Então, a gente tem que começar desde a cadeia, entender a cadeia. E aí eu estava dizendo para o Luiz Fernando que nesse relatório que foi publicado anteontem, na terça-feira, alguns pontos me chamaram a atenção, né? O primeiro ponto que chamou a atenção foi a OPEP mais a Rússia, mais alguns países que se aliam, fazerem um acordo de redução da extração de petróleo, né, drástico, né? Isso tem um impacto, isso muito impactado pela quantidade muito grande de pessoas que deixaram de se locomover, então o consumo de combustível caiu, então eles resolveram cortar essa extração para tentar manter o preço. Então, essa é a primeira commodity. Aí depois eu também dei uma olhada nos grãos, né? O grãos tem lá uma flutuação, mas o Brasil teve safra recorde de grãos esse ano. Então, por sorte, o Brasil não passa por grãos, ele não vai ter muito problema. Uma coisa que me chamou a atenção é o cacau. O cacau, os principais países, os 4 principais países estão no continente africano. E o continente africano, ele, assim como o Brasil, começa agora na curva dessa pandemia e começa a criar algumas regras de lockdown, de movimentação, de produção. Isso vai trazer um impacto significativo nos próximos meses. Então, os produtos que derivam de cacau devem sofrer um impacto.
Outro que eu também dei uma olhada, que achei super interessante, que também impacta marca própria especificamente, é o tomate. Você fala, oh, peraí, Borg, tomate. É que tem produtos específicos como cassata, tomate pelado, que são origem principalmente da Itália. E aí a safra, não, perdão, a época, a época de plantio começa agora. E então existe uma grande incerteza com relação ao que vai ser feito devido ao lockdown. Então, esta é uma outra categoria que também a gente percebeu que vai trazer, a gente tem que ficar muito de olho nessa categoria. Uma outra categoria que também chama atenção é o algodão, né? O algodão também é produzido por, acho que 75 países, mas só a China e a Índia são 26 e 23, dá 49% da produção de algodão está dentro do lockdown, ok. Por mais que a China esteja saindo, a Índia nem tanto, ainda há um delay das pessoas voltarem, de se locomoverem. A China vem enfrentando problemas, as pessoas conseguirem chegar até as plantas produtivas. A própria Nestlé, o CEO da Nestlé Global, divulgou na semana passada que as 30 plantas que eles têm já vão ser reabertas, mas ele ainda não conseguem capacidade full, porque os trabalhadores não conseguem chegar até lá. Então, por que a gente analisa tudo isso? Porque isto vai fazer a composição de custo dos produtos. Né? Isso vai fazer a composição de custo dos produtos, tanto da indústria nacional como da marca própria. Então, a gente já começa a analisar isso para antever e falar com os nossos fornecedores e falar com os nossos parceiros para tentar buscar o que a gente chama onde possível, um sourcing alternativo. Aliás, por falar em sourcing alternativo, as pessoas que trabalham com supply chain, que trabalham nessa fase de estratégia de supply chain, têm sofrido muito, porque por muitos anos ou meses, a gente vem escolhendo ir para o mais barato ao invés do mais seguro. Ou seja, então muita gente migrou para a China, começou a trazer da China de insumos e esqueceu de fazer o que a gente chama de análise de risco. Né? Qual é a análise de risco dessa decisão? Uma coisa que mostra isso é que o primeiro-ministro japonês, no sábado, já saiu uma reportagem que ele vai investir 2,2 bilhões de dólares para repatriar indústrias japonesas para saírem, entre aspas, da China. Então, a gente percebe que esta crise, esta pandemia traz muitos aprendizados, traz muitas oportunidades de a gente reestudar os nossos fornecedores, a nossa cadeia de suprimentos. Então, por isso que eu estava discutindo contigo, porque antes da gente falar de produzir marca própria, negociar marca própria, tem que ver onde é que vai impactar isso. Porque não adianta eu chegar para o meu fornecedor eu falei de cacau, de chocolate ou palinetes de chocolate e tal, e querer redução de custo, sendo que além disso, né, tem a alta flutuação dos commodities, do preço das moedas. Então, a gente tem que entender isso para fazer a melhor negociação, não simplesmente uma negociação sem embasamento. Por isso que eu falava que era importante a gente entender essa cadeia, o que vai acontecer. Uma outra coisa que também a gente percebeu, né, nos muitos países que a gente está, as fronteiras, né? Principalmente na Europa, a travessia das fronteiras, elas estão muito rigorosas, então isso faz com que as cargas demorem para chegar e aumenta muito o custo logístico, então impacta no custo. Né? Então, talvez, se eu tenho um material importado de outro país, essas fronteiras acabam impactando na minha competitividade. Então, tudo isso faz uma pressão nos preços, pressões nos custos, né? Se eu tenho produto importado, a alta do dólar, a alta do euro, essa grande variação também impacta. Então, a gente precisa buscar, se eu tenho, sei lá, sourcing internacional, eu preciso tentar, nos próximos meses, em função da categoria, buscar repor isso com outra fonte de fornecimento. Então, essa discussão que a gente entende como inicial para falar de como caminhar com a marca própria, principalmente aqui no Brasil. Excelente. A gente tem visto aqui também, algumas pessoas já começam a perguntar algumas coisas e tal. A gente está com uma boa audiência e quero agradecer a todos que estão aqui presentes, né, nos prestigiando, e dizer que
Queria agradecer a própria Criarte, aí, ao Ezequiel, ao Bruno, e para os profissionais que estão aqui acompanhando, a Criarte atua numa ampla cadeia de processos, desde os projetos iniciais até a concretização de uma embalagem. Então, eu acho que a gente sabe muito bem disso, né, Borg, que a embalagem anda junto, né, com marcas próprias, quer dizer, uma coisa está totalmente interligada à outra, né? Aí o que eu queria, na verdade, era dizer para você o seguinte, que infelizmente, né, aí até emendando um pouco daquilo que você já está falando, infelizmente nós estamos atravessando uma crise muito grave, né, que é uma crise muito além do normal, uma coisa que é totalmente desconhecida por todos nós, que está causando às pessoas uma situações muito complicadas e vai afetar profundamente a economia, nós já sabemos, e vai provocar impactos que ainda não se pode ser bem avaliado. Ninguém tem como avaliar certamente quais são os impactos, né, dessa crise. Nesse cenário, a gente já tem visto o varejo se alterando. Como é que você vê? Como isso impacta o varejo? Nossa. Uau. O varejo é muito impactado, bom, por causa dessa crise, porque até foi interessante no sábado, no final de semana, é que a gente, como está em home office, a gente perde totalmente a noção do dia. Eu leio muita coisa, eu leio tanta coisa e às vezes eu não sei nem que dia é hoje. O CEO do Walmart, ele fez uma publicação super interessante, né, que eu achei muito pertinente com a sua pergunta. Ele falou assim, ele foi comparando esse lockdown, pelo menos nos Estados Unidos, com semanas. E ele falou assim, a primeira semana foi a semana do material de limpeza. Né? Então as pessoas correram material de limpeza e se estocaram. A segunda semana, ele eram o famoso papel higiênico. Ele colocou lá, tem fotos super legais das pessoas comprando papel higiênico. A terceira e quarta semana, ele chamou de fazer em casa, ele falou muito sobre bolo pré-preparado, sobre pães, fermento e tal. E aí ele falava para essa semana que entrou agora, né, que era a semana vou tentar traduzir, era tintura de cabelo, vamos chamar de cabelo, né? Ele falou color hairful, que era o seguinte, as pessoas já estão há um mês em casa. Esse né? Então, não me interessa, viu, Borges? Eu sei. Então ele falava ali sobre as pessoas estão há um mês e já não e começam a mudar a aparência. Então tem que dar um retoque no cabelo, cortar. E aí ele falava de maquiagem. Então esta semana as pessoas já começaram a ir para aquelas categorias que já não são aquelas de primeira necessidade. Então, ou seja, o consumidor já se adaptou a estar em lockdown e agora começa a tentar fazer a vida normal. Aí você me perguntou do varejo, né? O varejo brasileiro. Foi interessante. Primeira semana, comparando com o CEO do Walmart falou, a primeira semana foi aquela, né? A primeira semana foi todo mundo foi para as compras e trouxe isso para casa e fazer estoques. E aí, se você olhar, Nielsen fala isso, Kantar fala isso, o hipermercado que há muito tempo vinha perdendo participação, né? A gente sempre falava disso, a partir de então ele começa a ressurgir. Né? Então o hipermercado ele começa a crescer em penetração. É super interessante isso, né? Porque as pessoas com isso em estocar ou foram para o atacarejo ou foram para o hiper e cresceu, né? Cresceu a participação do hiper. É muito interessante. Só que aí depois vieram algumas outras. Aí a crise foi crescendo e houve uma coisa, alguns detalhes que primeiro, eu vou mencionar dois detalhes. Primeiro é que começou aquela, falou, olha, tem que ter um distanciamento de 1,5 metro, 2 metros. Aí depois começou aquela que, olha, limitar a quantidade de pessoas que entravam em loja. Acho que faz 1 ou 2 semanas já isso. E aí as pessoas chegavam nas lojas tradicionais, Carrefour, as lojas do Pão de Açúcar, Extra, e existia uma limitação de entrada de pessoas. E aí a pessoa falava, não vou ficar nessa fila. Né? E ia para o comércio local. Ao mesmo tempo, começou uma grande propaganda, um grande incentivo para compre local, evite aglomeração, dê um pouco de atenção, dê preferência ao comércio do bairro. Então, aí acabar trazendo essas pessoas para um outro
tirando um pouco do varejo tradicional e trazendo mais um varejo de conveniência ou de proximidade, né? Isso falando de alimentar, né? Do ponto de vista vestuário, ou materiais tipo malas para viagens, equipamentos para academia, equipamentos para musculação, ginástica, essas coisas, esses caíram muito e começam a buscar, a gente percebeu algumas coisas começam a desenvolver, inclusive, o e-commerce, começa a buscar acessar o seu cliente através do comércio eletrônico. Inclusive, um dos autores que eu li dizia que um dos maiores benefícios é a digitalização de muitas empresas, né? Porque a gente não vai voltar igual, Luiz Fernando. O consumidor, o ser humano, não vai voltar igual. As empresas não voltarão igual. A gente vai trabalhar muito mais. Sabe aquela história de home office? Eu trabalhei no varejo, né, pessoal? Pô, home office no varejo. Posso te interromper um pouquinho, Borges? Por favor, é melhor assim. Especificamente, né? A gente vê, por exemplo, o segmento de higiene pessoal e limpeza, especialmente essa questão do álcool gel, né, produto de limpeza de casa, sabonete, um boom tremendo, né? Especificamente esses segmentos. A gente vê que na China, pós-pandemia, o boom, logicamente que houve o boom, passou a crise, os setores continuam crescendo, ou seja, as pessoas passaram a consumir mais esses tipos de produto. No Brasil vai acontecer isso? Certeza. Eu não posso falar certeza, eu vou lá, a minha opinião, com certeza. Porque é o seguinte, a gente, não só essa categoria, como algumas outras vão ter muita oportunidade, inclusive a marca própria, né? Eu vou te usar alguns exemplos, né? A gente aprendeu a cozinhar, né? Tem um monte de artista mostrando que ele aprendeu a cozinhar, tal, essas coisas. Então a gente aprendeu que existe um prazer em cozinhar, o prazer em fazer. Então, essa é uma categoria que a gente vai falar daqui a pouco e vai melhorar. E a gente aprendeu, entre aspas, a higiene, a limpeza, a gente nunca aprendeu. A gente começou a dar ficou fala, meu Deus do céu, preciso limpar, tal. Então, álcool em gel, desinfetantes, limpando, isso vai crescer. Inclusive, né, como houve uma flexibilização por parte do governo brasileiro dessa categoria, para que houvesse um lançamento de produtos mais rápidos, eu queria só... Existem muitos exemplos. Então, Ambev fazendo álcool em gel, Natura, Boticário, muitos deles. Mas tem um que eu achei super... Já que nós estamos falando de marca própria, eu queria só usar um exemplo de um fabricante de marca própria. AutoShine. AutoShine, acho que muitos de vocês conhecem, ela faz produtos para limpeza automotiva, AutoShine. E aí, aproveitando esta oportunidade, que foi o governo flexibilizou, eles lançaram o que o Fábio Mestrini pediu ontem, um álcool em aerosol. O Fábio falou ontem, eles lançaram, mas o que me chama muita atenção, lançaram uma linha sensacional, né, que a hora que você vê, fala, meu, como uma empresa que faz limpeza, ela se reinventa, porque o brasileiro é assim. Né? E eu vejo muitas empresas fazendo isso. Não é... Por que eu estou falando da AutoShine? Porque eles estão perto de casa e são meus amigos e eu tenho até uma amostra, eu devia ter aqui para mostrar. E o que eu quero dizer com isso? As empresas começam a se aperceber e começam a trazer novos produtos para que ele consiga sair dessa crise de uma maneira se reinventar. Então, essa reinvenção está muito no micro, pequeno empresário, no pequeno, médio empresário brasileiro, no micro também, dessa reinvenção. Né? O cara tem uma linha de produção. Até aproveitando, sem querer te cortar. Imagina, é uma conversa. É o seguinte, eu tenho muitos amigos da indústria de embalagem, indústria de rótulos, etiquetas, embalagem em geral, que estão praticamente virando noite hoje, com turnos, logicamente considerando o isolamento, né, então ele separou em mais turnos para poder ter menos aglomeração nas suas fábricas, mas que eles estão cheios de pedidos. Né, e até a pergunta da Queca Soares aqui, fez uma pergunta aqui para a gente, né, com relação a essa questão, o que a equipe do e-commerce deve de marca exclusiva, como é que ela deve se programar e se planejar agora com esse boom que está acontecendo? Excelente pergunta sobre e-commerce. Eu quero só fazer eu adoro números, né? Eu estava lendo, é que eu leio demais, esse acho que é o meu problema. O Tenda,
Todo mundo conhece o Tenda. O Tenda é um atacado, né? Um atacarejo, um atacado. Eu tenho até um número aqui. Eles cresceram, acho que 350%, 350% a venda de e-commerce. Aí você fala, claro, Borg, pô, a base dos caras é muito pequena, de 10 para lá para 150, pô, você parece, né? Ok, né? Mas isso é um exemplo. Ou seja, o Tenda, que é um atacado, que a gente está acostumado a comprar em atacado, cresceu em 350. Ou seja, o consumidor, ele aprendeu essa facilidade. De novo, lembra que eu falei que jogou a gente para digitalização? Ele aprendeu que, eu tinha... A maioria dos consumidores tinha aquele certo receio e tal. Ele teve que aprender, né? E aí ele começa a se aperceber que, olha, isso é interessante, né? Então, como fazer com que a marca própria sobressaia nisso? A gente vinha nessa discussão lá no passado, né? Na época de embalagem, falou, como que... Só te cortar, me desculpa, e só aproveitar, já que você vai falar sobre isso, a gente tem visto que o ano terminou e o ano começou com crescimentos muito importantes no segmento de varejo, e marcas próprias, logicamente, também acompanhou. Emenda o que você está falando, considerando essa minha colocação, porque as pessoas querem saber um pouquinho sobre isso. O crescimento de e-commerce e marca própria? Se eu entendi? Não só do e-commerce especificamente, mas o próprio crescimento das vendas, do varejo, nos primeiros 2 meses do ano, já estavam superando muito o que acontecia no ano passado e até alguns anos atrás. A gente já vinha um crescimento natural. Esse crescimento natural, pós-Covid, a gente pode considerar que ele vai permanecer ou não? Sim. Bom, a gente vinha realmente fazendo um ano muito bom, né? O varejo vinha fazendo um ano bom. Depois do carnaval, quando o Covid chegou, aí teve aquele boom, a gente comentou aquelas semanas, aqueles booms, até o hiper cresceu bastante, mais do que a média histórica, o atacarejo, né? E depois foi, com aquelas restrições de filas, começou a pulverizar isso para o local. O e-commerce não, o e-commerce cresceu, sempre cresceu e continua crescendo. O que a gente vê no retorno, algumas categorias com certeza vão crescer, né? Na verdade, elas tiveram um pico e elas voltam para um patamar, vamos falar, sai do zero, ela vai voltar para um patamar, não no zero, vai voltar no patamar 7, 8, 9, ela vai voltar num patamar maior. Porque essas categorias elas foram sendo incorporadas no nosso dia a dia. Porque algumas delas acabaram sendo esquecidas, né? Tipo, massa, molho, vinho, essas categorias sobem, porque você começou a desenvolver isso em casa. Molhos especiais, como já que eu estou em casa, você que comer, você começa... Né? Então, isso são categorias que vão crescer. Eu ia falar isso lá no final, mas uma coisa que vai crescer muito, né, até uma marca própria, que é o Chef Time, isso do GPA, né, que eu achava aquilo sensacional, mas agora acho aquilo primordial. Porque aquilo... É do James, não é isso? Não, James é entrega. Eles têm uma marca própria que se chama Chef Time. Chef Time. Na verdade, é uma coisa mais híbrida. Ele tem um site onde você tem lá... você consegue montar o seu portfólio, a sua compra, mas na loja física é como se fossem kits de preparação de receitas. Um que eu me lembro é da Dinha de tapioca, porque eu comprei, né? E aquilo vem um kit, né, todo certinho para você fazer, né? E vem como te ensina a cozinhar. É sensacional aquilo. Né? E aí você tem até o Chef Time Kids, você pode fazer com as crianças, ou seja, o que eu quero dizer? Aquilo é um kit que eu que passei aqui 1 mês, 2 meses, né? A gente vai passar mais tempo, pessoal. Eu hoje estava conversando com o meu chefe, que mora na África do Sul, e falou que o lockdown na África do Sul está previsto acabar dia 30 de maio. Né? Tipo, né? Simples assim a conversa. Só que a gente vai ficar mais um tempo. Esse kit de preparação é uma oportunidade enorme para a marca própria. Porque só a marca própria pode juntar arroz, pode juntar tapioca com molho. Só a marca própria tem o varejo tem essa flexibilidade, né? Juntar e criar um kit.
né? E isso, vender por e-commerce, é sensacional. Então, o e-commerce cresce, essas oportunidades vão crescer. Essa é um exemplo de uma categoria, né? Outra categoria que a gente percebeu muito, que a gente está em casa, saudável. Eu estou comendo em casa, a gente, todo mundo fala, vou sair gordo, não sei o quê, vou sair 20 quilos mais gordo. Então, a gente começa a buscar coisas saudáveis, coisas indulgentes, a famosa indulgência. Essas categorias que salvam a gente, aquele chocolate, para você sair da melancolia, essas categorias também estão crescendo. Mas depois disso, eu vou me acostumar com essas coisas. Eu vou querer continuar cozinhando. E aí vai ter um ramp-up. Né? Eu vou querer coisas diferentes. Tudo bem, eu aprendi a cozinhar, mas como será cozinhar um bacalhau? Não sei, tipo, aí está uma bela oportunidade. Deixa eu não sei se respondi. Assim. Porque eu queria... Sim, eu quero interagir com as pessoas que estão aqui, porque tem muita gente perguntando, né? E eu acho que o legal dessas lives é a gente poder exatamente interagir com as pessoas que estão aqui nos acompanhando. Estou falando de exportação. Não esquece de botar exportação, que eu quero falar sobre exportação depois. Anota aí para você. Exportação, né? É que tem uma palavra escrita aqui. Não, eu vou depois pegar essa pergunta sobre exportação, que é importante. Mas a Aline Jarro, ela está comentando aqui, nós até publicamos essa matéria agora aqui no nosso Instagram, falando sobre o congelamento que o Carrefour fez por 2 meses, né, dos seus produtos de marcas próprias, e a mesma coisa a Pets, né? Então, o que você acha sobre isso? Você acha que isso é uma estratégia bacana? Qual é a tua opinião? Primeiro, um beijo para a Aline. Aline, muito obrigado pela pergunta. Saudades, né? A gente trabalhou juntos. Eu acho sensacional, porque eu vou até pegar um outro gancho, né? Eu li uma matéria, né? Essa foi a Andrea Dietrich, a Didi, que trabalhou com a gente no GPA, e ela que escreveu isso no LinkedIn. E como chamava? Espera que vou até ler aqui, para não falar... Ela escreveu um texto que se chama assim, o que a sua marca foi no Covid? Na verdade, não só ela disse isso no texto, e outras empresas de pesquisa também disseram isso, que o brasileiro, um grande percentual do brasileiro, ele vai lembrar dessas empresas que que solidarizaram no dia a dia. Então, a gente tem muito recall de Ambev, que montou aqueles que montaram o álcool, aquela empresa Ambev, a própria Ambev, que agora está falando, nós vamos doar um valor para os bares, restaurantes. Essas empresas que fizeram algo positivo, elas serão lembradas, né? Então, isso está descrito não só no texto da Andrea Dietrich, como em algumas outras pesquisas, que essas empresas que fizeram o benefício serão a psicologia que tem o princípio da persuasão, que fala da reciprocidade. Né? Reciprocidade te provocar, Borg, deixa eu te provocar, porque eu acho que te provocando vai ficar melhor. Depois eu vou falar sobre tão ruim assim, esse negócio da exportação, porque o pessoal da ABMAP está aqui, está querendo saber. Eu vou te passar essa pergunta sobre a exportação, que eles querem saber. Eu sei que você tem aí já um trabalho, provavelmente fazendo com o pessoal da ABMAP, mas você me falava o seguinte, que o Carrefour praticamente está fazendo aqui o que ele fez lá fora, né? Não está fazendo nada de novo. Não está faltando criatividade? Bom, não sei, na verdade, essa mesma, como chama? Essa mesma promoção, essa mesma campanha foi feita no Carrefour, na Argentina, quando a Argentina passou por uma crise. Eu lembro disso, né? Eu estava no GPA na época, então a gente acompanhava sempre os concorrentes. Então foi, sei lá, 2014, 13. Mas aí eu vou juntar duas coisas, né? Já que a crise é um grande impulsionador da marca própria. Né? Isso acontece na Europa, isso aconteceu na Ásia e também aqui na América Latina, desde que ela esteja bem desenhada. O fato de já ter acontecido, né, tem duas vertentes importantes. É claro que eles têm os dados e eu não. Se isso deu certo, por que não repetir? Time que está ganhando não se mexe. Mas o mais importante eles precisavam usar o que era dele para fazer essa imagem, essa melhoria de imagem corporativa. E é dele a marca própria. Eu posso fazer com a minha marca própria isso. Então, foi bacana. Né? Uma coisa que vai lembrar do Carrefour, o Carrefour ele usou 200 itens das suas marcas próprias para fazer um congelamento até junho, mostrando que ele está do nosso lado. Então, isso vai ter uma reciprocidade no
no cliente, com certeza, né? Agora, tipo, já existiu, mas, meu, esse mundo, já que a gente trabalhou, quem trabalhou no GPA, tinha o líder de todo mundo do GPA, não posso dizer o nome, né? Ele falava assim, o que é bom a gente vai lá, vê e melhora. É isso aí, tem que se aprimorar, né? Vamos aprimorar. A gente vai lá, vê o que é bom, a gente traz para aqui e melhora. Né? Então, era o líder máximo do GPA. O nosso tempo está correndo, a gente está super rápido aqui. Demais. A gente falou de exportação. Na verdade, eu queria falar de exportação. Você conhece Victor Freire, ele pergunta aqui, existe algum direcionamento para fábricas e indústrias que terceirizam para a marca própria? Como a indústria está posicionada para exportação para marcas próprias desenvolvidas no Brasil? Tá. É mais fácil responder. Sobre a primeira, eu não sei responder. Sobre se existe alguma melhoria ou benfeitoria ou algum tipo... Vamos deixar isso, então, em stand-by depois. Alguma coisa tributária, tipo... Tá, esse negócio de tributário, essas coisas, putz, eu faltei nessa... Eu estava com dor de garganta no dia, não fui na aula, então eu não aprendi. Então vamos seguir na segunda pergunta, então. A segunda é mais fácil, porque é o seguinte, como eu falei lá no começo, os profissionais de supply chain vão ter que repensar a sua estratégia. Nego, eu vou ter que buscar sourcing de outro lugar. Esse lance de buscar sourcing de outro lugar faz com que o Brasil é um celeiro de muitos produtos, de muitas categorias onde a gente domina. Né? O que eu posso dizer disso? Né? Você falou da Bimap. A gente tem um trabalho, a Damon tem um trabalho com a Bimap, eu fiz um trabalho já com eles, né? Eu fiz porque eu estava capitaneando isso, de prospectar fornecedores brasileiros para abrir novos mercados onde a gente tem marca própria. Então, tem marca própria na África do Sul, tem marca própria em Angola, tem marca própria na Polônia, tem marca própria na Romênia, tem marca própria na Rússia, tem marca própria na China, tem no Chile. E aí, a gente começou a construir um projeto para isso. Então, por isso que eu de exportação, porque a oportunidade da gente, no pós-Covid, é exportação. Eu abri novos mercados, que esses mercados, como eu falei, alguns países não vão ter como retomar isso, né? Quiçá os produtores brasileiros consigam, né? E é por isso que eu gosto de falar de exportação, porque eu venho fazendo desde agosto do ano passado, metade do meu tempo é dedicado a isso dentro da Damon. E a gente vê tanta oportunidade, porque tem muitos fornecedores, eu entendo que tem a dificuldade de fazer marca própria no Brasil. Você vai falar com a empresa, falou, você quer fazer marca própria? Eu falo, no Brasil eu não faço. Né? Eu no passado eu ficava meio irritado com isso. Irritado não posso falar essa palavra. Ficava meio curioso, falei, mas por quê? E aí eu entendo, porque se a pessoa abre, vamos supor, uma empresa, ela faz para o Pão de Açúcar, ela vai ter que fazer, muito provavelmente o Carrefour vai querer o Big e tal, então ele acaba ficando assim. Mas quando ele fala assim, mas fora do Brasil eu faço. Né? E aí, esse fazer fora do Brasil é uma grande oportunidade. Né? Eu tenho hoje, na mão, né, tipo, para quem estiver me ouvindo, estou abrindo fornecedores para o Chile, África do Sul e Romênia. Hoje, é que agora entrou essa pandemia. Eu tinha uma lista enorme de fornecedores que eu buscava, fazia reuniões para levar para lá. Né? Então, tipo, é uma oportunidade. E a hora que você entra em marca própria, aquela história, né? Tem dois lados. Primeiro, um lado parece ser o lado mais difícil. Quando é marca própria fora do Brasil, quando você faz só exportação, é a sua marca. Então, muitas vezes faz um trader, você acaba negociando com o trader e o cara fala que vai trabalhar e às vezes não trabalha. Quando você vai conosco, com marca própria, você vai ser auditado, como é feito no Brasil. Você vai cuidar da marca do varejo lá. Então, é um pouco mais demorado, e a régua é um pouco maior. Né? E aí, vou acabar. E aí, 2 segundos. E aí, a partir do momento que você fez isso, você tem um casamento a longo prazo. Acabei. Desculpa, não é, porque o nosso tempo, você sabe, é um tempo curto, né? São 50 minutos. E só para a gente poder finalizar, né? Para chegar praticamente na finalização, eu queria só a Aninha, tem a Aninha aqui que entrou, aqui fez quais são as categorias que mais estão se beneficiando com a pandemia? Nós já até falamos sobre isso, Aninha, que é produtos de limpeza, higiene pessoal, né, essa parte de o álcool gel, quer dizer, infelizmente, a parte farmacêutica e tal. Então, a gente já tinha até comentado a respeito disso, né?
O que eu queria aqui, só para a gente finalizar o raciocínio, né? O que a gente pode esperar em 2 minutos? O que a gente pode esperar sobre o comportamento do consumidor pós-crise? Bom, eu já usei essa frase hoje. A gente não vai ser mais, não vai ser, nós seremos outras pessoas, não vão ser mais os mesmos, né? Por exemplo, né, a Europa estava discutindo hoje lá na reunião que nós tivemos antes dessa aqui, alguns países já começaram a abrir o varejo, mas com uma restrição. É um consumidor a cada 20 metros quadrados. Tipo, tem loja que tem 20 metros quadrados. Então, isso vai demorar um tempo. Ou outra coisa, as pessoas começam a trabalhar, mas tem que ter um distanciamento. Ou seja, de novo, os nossos escritórios lá fora vai ter que ter um distanciamento. O consumidor, como eu falei, a gente não vai ser mais o mesmo, a gente vai dar preferência àquilo que a gente aprendeu nesses dias. Então, eu até fiz uma listinha aqui. Cozinhar em casa, esses kits, aquele kit que eu falei do Chef Time, curadoria, ensinar a gente a tomar vinho, ensinar harmonização, produtos de limpeza, produtos orgânicos, naturais, fair trade, local. Foco no local, gente, local. Isso aqui é feito aqui no Brasil, o cara que carpiu produziu local. Isso vai bombar depois. Sabonete vai bombar, desinfetante aerosol vai bombar, portabilidade, gel, lenço vai bombar. E a minha pergunta para finalizar o meu minuto é: o que é que a sua marca, seja a sua marca da indústria, a sua marca própria, está pensando? Porque enquanto nós estamos em casa, eu estou planejando a volta. Não sei você. No papel da Damon, estou planejando a volta. Você, não sei, deveria estar planejando, porque a volta é logo. Pronto, 2 minutos. Muito obrigado. Porque o tempo é cruel, né? E a gente acaba... Eu queria dizer para as pessoas que tem várias perguntas que não foram respondidas aqui. Eu pediria que fizessem novamente essas perguntas aqui para nós. A gente vai encaminhar para o Borg vai responder para todo mundo, tá? Para que todo mundo fique com as respostas, né? Eu gostaria muito de agradecer a Cliarte novamente, né, que está nos apoiando aqui nessa iniciativa da Private Label, da Feira Private Label. O nosso objetivo, basicamente, é levar cada vez mais conteúdo para o setor, trazer informação, trazer conhecimento e aproximar mercados. Esse é o nosso negócio, que nós já fazíamos presencialmente e vamos continuar fazendo através da feira, que vai acontecer agora dia 6 e 7 de outubro, aqui em São Paulo, no Promagno, mas nós vamos agora intensificar cada vez mais com conteúdos. A gente vai trazer conteúdos realmente interessantes e até gostaria da presença de todos vocês que estão aqui nos prestigiando, que nos deem sugestões de temas que a gente pode abordar nas próximas lives. Nós já estamos programando uma para a próxima semana, vamos fazer coisas incríveis com certeza e nós contamos com a presença de vocês e com a colaboração de vocês em termos de ideias daquilo que a gente pode estar discutindo. Nós dizíamos que no início que nós sortearíamos 10 almanacs, né, da editora Embalagem Marca. Eu gostaria de passar aqui o nome das pessoas que ganharam e dizer para essas pessoas mandarem para a gente as informações todas, e-mail, telefone, para que a gente possa entrar em contato, a Cliarte possa entrar em contato e possa mandar para vocês esses almanacs, né? Então eu vou passar aqui a Aline Jarro, a Jorski, Victor Freire, Otávio Senamo, Miran Toring, PS Danilo 81, Queca Soares, Matorre Consulting e Almir Bortolin. Então são as pessoas que ganharam o almanac e que nós vamos então encaminhar com todo carinho. A Cliarte vai encaminhar com todo carinho. Eu agradeço muito a vocês da Cliarte, novamente Ezequiel, Bruna, Marcela, toda a equipe da Cliarte, grande parceiro já de muitos anos. Pessoalmente eu tenho um carinho muito grande pela empresa, que é uma empresa seríssima, e pela família, que é uma família maravilhosa também, pessoas muito legais, muito boas, muito honestas, e principalmente tem um fator importante que o Borg comentou e é verdade. Nós temos que começar cada vez mais a prestigiar a indústria nacional. Vamos prestigiar a indústria nacional. O nosso país é incrível, nós temos muitas oportunidades aqui e temos muitas empresas muito boas aqui. Então, essa pandemia vai ajudar também para que nós passemos a prestigiar as empresas nacionais. Borg, eu vou te dar agora 1, 2, 3 minutos para você dar as últimas considerações para a gente poder encerrar.
Ok. Bom, primeiro eu queria agradecer essa oportunidade, né, de falar sobre um assunto tão apaixonante, né? Ontem foi embalagem, hoje marca própria. Agradecer a todos, a presença de todos, né, as perguntas e com certeza, assim que eu receber as perguntas, eu faço questão de respondê-las. Dizer que a Damon está à disposição, você pode encontrar a gente, seja por um café, para bater papo, o que vocês quiserem, né? A gente primeiro fazer relação, não estou aqui para fazer negócio, estou aqui para fazer relação. O pessoal fala, Borg, você falou muito dos seus clientes fora do Brasil, desculpa os nossos clientes no Brasil, desculpe, né? De repente falou de exportação, é que é muito pouco tempo, né? O prestígio que o pessoal tem aqui no Brasil pela gente, muito obrigado. Os nossos, né, que são parceiros, muito mais fornecedores são parceiros, e a gente acredita em desenvolvimento de parceria com esses caras, né? Tipo, o cara que um dia resolveu empreender em uma indústria, resolveu fazer marca própria, tem todo o nosso apoio, tem todo o nosso respeito. E é isso, muito obrigado a todos. Muito obrigado a você mesmo por você ter aceito o convite. Você é uma pessoa que a gente tem já uma amizade de alguns anos, e a gente entende que você tem um conhecimento importante nesse mercado. Estaremos juntos em outras oportunidades. Um grande abraço para você. Eu quero estender o convite aqui da Criarte, que te convidou pessoalmente para você conhecer a Criarte. Eu acho que seria interessante, pós-pandemia, que você entre em contato, eu posso fazer essa ponte para você, que você vá conhecer a Criarte. Para as pessoas que estão aqui participando também, que conheçam a Criarte, entrem no site da Criarte e vamos apoiar a indústria nacional. Gente, um grande abraço para todos, uma boa tarde para todos vocês, fiquem em casa e vamos lá, que com certeza sairemos muito melhores dessa crise do que nós entramos. Um forte abraço para todos vocês. Borg, muito obrigado. Criarte, muito obrigado. Pessoal, foi o começo. Só me achar e a gente conversa. Um grande abraço. Você também. Obrigado. Tchau, tchau.